Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, e hoje a gente vai falar sobre industrialização e a concentração urbana nos Estados Unidos. Então, na aula passada a gente já falou um pouco da população, é a terceira maior do mundo, ah, falamos da imigração, e agora a gente vai ver os setores econômicos, sobretudo a indústria, que ocupam essas pessoas. Então, quais são os polos industriais dos Estados Unidos, beleza? Então pegue seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, então primeiro vamos retomar os Estados Unidos no século XX, né? Vários fatores ajudaram, auxiliaram os Estados Unidos a se tornar essa potência que a gente conhece hoje. Então, vamos elencar alguns aqui. Primeiro, a independência cedo. Então, eles já se livraram logo da Inglaterra e passaram a se desenvolver e gerar lucros para eles mesmos, e não ser uma colônia de uma metrópole. Tá? Industrialização. Mesmo enquanto era uma colônia britânica, os Estados Unidos tiveram essa autonomia e conseguiram se desenvolver, conseguiram fazer suas primeiras indústrias. Tá? No Brasil, isso vai demorar. Tá? A ausência de adversários, então, quando os Estados Unidos se tornam independente, não tinha grandes adversários aqui na América. Você tinha um monte de colônia e ex-colônia que não tinha como rivalizar com os Estados Unidos. Então, ele nunca houve um ataque direto nos Estados Unidos ou algum país na América que fosse capaz de rivalizar com eles. E, por fim, ele saiu vencedor das duas grandes guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E detalhe, nas duas guerras não teve ataque nos Estados Unidos. Na Segunda Guerra teve o ataque em Pearl Harbor, que era uma base naval no Pacífico. Então foi um ataque no território dos Estados Unidos, mas não foi no continente. Então, quando acaba a guerra, a Europa está toda destruída e os Estados Unidos está a todo vapor, com todas as fábricas prontas para produzir para todo mundo. Então, esses são fatores que tornaram os Estados Unidos essa potência que a gente conhece hoje. Não apenas esse, tem diversos outros, mas aqui apenas alguns mais importantes, tá bom? Bem, dito isso, vamos falar um pouco da industrialização dos Estados Unidos. A primeira região industrial que nós temos nos Estados Unidos é essa região Nordeste, tá? Essa é conhecida como região dos Grandes Lagos. Por quê? Percebam que aqui tem o Lago Michigan, o Lago Superior, ou seja, vários lagos, tá? Então, região dos Grandes Lagos, Nordeste dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos algumas cidades bem importantes. Não sei se vocês conseguem aqui na verdade não está o nome das cidades, né? Mas aqui próximo temos Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Aqui nós temos a Filadélfia, temos mais ou menos aqui Detroit, aqui nós temos Chicago, Nova York, mais ou menos aqui. Então, temos cidades extremamente importantes nessa região. E no capítulo passado eu já havia mencionado isso, né, que a industrialização nos Estados Unidos começou nessa região Nordeste. Pequenas fábricas, mas que aos poucos foram se tornando cada vez maiores e ganhando a sua autonomia em relação à Inglaterra, tá bom? Bom, nessa região aqui, agora dando um zoom nessa região dos Grandes Lagos, nós temos os chamados cinturões de manufatura, né? Ou Manufacturing Belt. Belt, pessoal, é cinturão, tá? É basicamente o sistema de distribuição e de localização que nós temos nos Estados Unidos. São áreas de cinturões. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente trabalhar com os cinturões agrícolas. Mas é basicamente faixas onde você vai cultivar soja, nessa faixa você vai cultivar arroz, nessa faixa vai ser o milho, enfim, é, isso tem origem numa teoria locacional da geografia, que é assim, imagine uma cidade, o que tem que ficar próximo dessa cidade? Quais as indústrias que tem que ficar próximo dessa cidade? A indústria leiteira, então tem a cidade, logo em volta a indústria leiteira. O que pode ficar um pouco mais longe? Pode ficar os cereais. Então, os cereais está no círculo, no cinturão
mais externo. Então, isso são os belts, tá? Então, nos Estados Unidos, a gente tem tantos esses cinturões industriais como os cinturões agrícolas, tá? Então, o primeiro cinturão industrial dos Estados Unidos é nessa região dos Grandes Lagos. Nós temos, por exemplo, igual eu falei, Chicago, Detroit, Nova York, Buffalo, são cidades bem importantes. São polos da indústria, são polos siderúrgico. O que é siderurgia? Transformar minério de ferro bruto em chapa de ferro, lingote de ferro, barras de ferro, polos automobilísticos, fabricações de carros, todos eles nessa região aqui dos Grandes Lagos, beleza? Bom, então nós temos aqui um eixo que é muito importante, que é Chicago, Detroit e Nova York, além de outras cidades também, Boston, Baltimore, Washington, Pittsburgh. E ali nós formamos uma megalópole, que é essa junção de várias cidades importantes e grandes que acaba virando uma coisa só. Nós chamamos de cidade conurbada, que é quando uma malha urbana se une com a outra e acaba se tornando uma cidade só. Apesar da distância entre elas, quando a gente olha assim, imagens de satélite, as áreas urbanas delas, elas se unem. Então forma uma coisa monstruosa, tá? É uma concentração urbana populacional muito grande, tá? E eu trouxe para ilustrar aqui duas equipes de esportes americanos. Diferente do Brasil, que aqui nós temos vários representantes da cidade de São Paulo, então tem o time do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Nos Estados Unidos, é, todos os times eles levam o nome da cidade e posteriormente um apelido, um mascote ou algo símbolo da cidade. Então nós temos aqui Detroit Pistons, que é um time de basquete de Detroit. Pistons, gente, é pistões de motor, tá? Aquelas alavancas do motor para gerar o movimento. Por quê? Porque Detroit foi um polo automobilístico muito grande. Ela é lar de várias empresas, Ford, General Motors, tinha suas principais fábricas em Detroit, tá? E do outro lado aqui, Pittsburgh Steelers, steel de aço, Steelers seriam homens de aço, porque Pittsburgh é um polo siderúrgico, é um polo de transformação do ferro e do aço. Então, por que que esses dois times, esse do basquete e esse do futebol americano, carregam esse nome? Por conta dessa importância da atividade industrial nessas regiões. Detroit, a fabricação de motores e carros, perdão, passou uma moto aqui, e Pittsburgh, um centro siderúrgico. Beleza? Bom, o que que acontece? A gente já viu esses processos de centralização e descentralização da economia, não vimos? Na década de 70, por conta do aumento do custo de produção, aumento do preço da terra, a gente tem um processo de descentralização dos Estados Unidos. Então, várias empresas, várias fábricas, elas se mudam de lugares. Elas vão para lugares onde a mão de obra é mais barata, onde o terreno é mais barato, onde você tem um mercado consumidor próximo. Então, essa área ela sofre com um processo de descentralização. Muitas fábricas saem de lá. E a cidade mais afetada é Detroit. Tá? Detroit declarou falência recentemente. A cidade declarou falência. Tá? Era o centro da economia dos Estados Unidos, a economia do automóvel, e simplesmente todo mundo que morava lá trabalhava em montadora. Era mais ou menos o ABC paulista aqui, no caso do Brasil. Mas várias empresas se mudaram, vieram para o Brasil, foram muitas para a Ásia, e a população que ficou lá ficou desempregada, não acompanhou esse movimento de descentralização, e a cidade declarou falência. E aos poucos ela vem retomando o que ela era. Mas a normalidade, melhor dizendo, nem o que ela era, porque a perca de industrialização foi muito grande. Tá? E eu não mencionei, mas Chicago ele é um ponto, um polo econômico muito forte. A Universidade de Chicago ela tem uma escola de economia muito forte. Inclusive, o ministro da Economia atual, Paulo Guedes, estudou em Chicago. Várias pessoas, aliás, estudantes de economia do mundo todo, querem ir para Chicago por conta dos estudos econômicos da escola de Chicago. Então, é um polo industrial e financeiro muito importante.
beleza? Bom, agora a gente vai falar do segundo cinturão, do segundo belt industrial, que é na região da Califórnia, no chamado Vale do Silício, ou Silicon Valley. Então, o primeiro belt está aqui, nos Grandes Lagos, o segundo aqui na Califórnia, tá, pessoal? É mais recente, ela data ali a partir da década de 80, quando começa a crise do primeiro cinturão, a gente vê a migração para lugares mais baratos, inclusive dentro dos Estados Unidos, as pessoas começam a se juntar e formar aqui na Califórnia. Então aqui, pessoal, diferente do primeiro belt, que era ligado à indústria automobilística, à indústria pesada, siderurgia e tudo mais, aqui é o que? Informática, telecomunicação, tecnologia, internet, entretenimento. Então são áreas completamente diferentes daquele primeiro cinturão. Tá? Aqui nessa região do Vale do Silício são as sedes das principais empresas do mundo. Então, Apple, Facebook, Google, Tesla, que é aquela fabricante de carros elétricos, todas elas têm as suas sedes aqui na região do Vale do Silício, especificamente em São Francisco, ou Palo Alto, ou San Diego. Então, nós temos um eixo aqui que é São Francisco e mais aqui abaixo San Diego, que forma essa outra megalópole, né? Juntando aqui Auckland, Palo Alto. Então, nós formamos essa megalópole, ou seja, várias cidades interligadas que são sedes das principais empresas do mundo. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, a Califórnia é mais rica que muitos países juntos, tá? Por quê? As principais empresas do mundo estão ali. A Apple, por exemplo, o valor de mercado da Apple é maior do que o PIB do Brasil. Então, imagine o quanto dinheiro que não tem aqui na região da Califórnia, tá? E outra coisa é que Los Angeles, aqui na Califórnia, também é um polo do entretenimento. Então, Hollywood, a própria Netflix tem a sede aqui no Vale do Silício. Então, é uma região que está tanto na indústria tecnológica quanto na indústria do entretenimento. Beleza? Mas a gente está vendo um novo processo de descentralização. A Califórnia hoje tem uma das maiores rendas per capita, mas mesmo assim o terreno lá é muito caro. O espaço é muito caro. Então a tendência das empresas é buscar lugares onde a mão de obra é mais barata e onde o terreno seja mais barato, o espaço seja mais barato. E a gente está vendo essa nova expansão. Então, primeiro, para Seattle. Seattle é esse círculo aqui em Washington. O Washington aqui, pessoal, é o estado de Washington, tá? Não é a capital. A capital está aqui. O estado de Washington é diferente da capital, beleza? Então, Seattle que é a sede da Amazon, as principais empresas de venda no mundo. E Houston e Dallas aqui no Texas, tá? Houston é o centro de operações da NASA, para vocês terem uma ideia. Então, são polos de tecnologia muito alto também, e que é conhecido como Sunbelt, que é as novas áreas de expansão dos Estados Unidos. E não preciso dizer que a maior parte da população estão concentradas nessa região. Então, quando a gente olhou na aula passada o mapa de densidade demográfica, nós tínhamos uma grande concentração aqui, nesse primeiro cinturão, uma mancha aqui em San Diego e São Francisco, uma mancha aqui em Seattle e uma mancha aqui nesses estados, nessas cidades do Texas. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.